Bate-papo NG de hoje está na Assembleia Legislativa de Goiás com o deputado Gustavo Seba. Ele tem 35 anos, é formado em medicina e agora iniciará seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigado por participar do Bate-papo NG. Eu que agradeço, Vinícius, a toda a equipe do Bate-papo NG. É um prazer poder falar com você mais uma vez, né? Já conheço bastante o trabalho de vocês, fico feliz em recebê-los aqui para falar do nosso estado. Perfeito. Deputado, vou começar assim, ó. O senhor inicia agora o terceiro mandato, o senhor foi eleito em 2014, reeleito em 2018. Quais que foram ali os principais projetos que o senhor apresentou assim que entrou nessa vida pública? E quais são as principais bandeiras? E quem que é o Gustavo Seba? De onde que ele vem? Quem que é o Gustavo Seba, médico e agora deputado estadual? Olha, Vinícius, eu tenho focado o nosso trabalho aqui sempre com prioridades. Entendo que na nossa vida privada a gente tem que ter prioridades. Na minha casa você tem prioridades. Você que está nos assistindo tem as suas prioridades em casa. O seu orçamento às vezes é pouco e você tem que, olha, eu vou priorizar aqui a saúde, a educação dos meus filhos. O poder público não pode ser diferente. A gente não pode deixar de atender primeiro aquilo que é mais urgente para a população, às vezes pensando em coisas mais eleitoreiras. Então sempre defendi muito. Saúde é a primeira prioridade. Sem saúde, você não vai fazer nada, você não vai trabalhar, você não vai produzir, você não vai ter condição de resolver outros problemas. Saúde, educação, segurança, sempre enquadrando as nossas prioridades. Eu, como médico, não poderia ser diferente, é uma das nossas principais bandeiras. Aqui na casa, Vinícius, no nosso primeiro mandato, fui o deputado que mais apresentou projetos de leis, que mais criou leis e leis relevantes. O que isso significa? Projeto que às vezes muda o nome de algum órgão público, de uma rua, de uma rodovia, não que não seja importante, mas são considerados como não relevantes do ponto de vista da legislação do Estado. Então, eu tive esse feito no primeiro mandato, nós repetimos isso no segundo mandato, entre os mais produtivos da casa, então acredito que no terceiro o nosso foco não vai ser diferente. A grande maioria dos nossos projetos aqui são focados na área da saúde, na área da educação, agora temos em várias outras áreas, mas são projetos, eu diria, por exemplo, Vinícius, o teste anti-GAD para pacientes que têm diabetes. Era um exame que era necessário para alguns casos de pacientes com diabetes que o Estado não custeia. Através de uma lei nossa, o Estado passa a ser obrigado a fornecer esse exame para esses pacientes. Por exemplo, outro projeto, pacientes que vão doar sangue. Você, quando chega para doar sangue, é diferente de você ser um possível doador de medula óssea. Hoje a fila para doadores de medula óssea, de receptores, é muito grande, né? De várias pessoas que esperam, um possível doador de medula óssea. Nós tivemos um projeto aqui na casa, Vinícius, que eu gosto muito dele, onde quando você vai doar sangue, eu não te pergunto se você é um possível doador de medula óssea, eu autorizo a unidade a já testar o seu sangue para ver se você é compatível com alguém para doar medula óssea. Caso você seja, evidentemente que a decisão de doar é sua, mas eles vão te ligar e dizer, olha, Vinícius, você doou sangue e a gente testou seu sangue e descobrimos que você é compatível para doar medula óssea para uma pessoa, para uma criança que está em tal lugar. Você gostaria de ser doador? É claro que isso vai aumentar muito o número de possíveis doadores, porque uma vez você sabendo que você pode salvar uma vida, então isso aumenta muito, isso através de uma lei. Então com isso a gente conseguiu aumentar muito, a gente consegue aumentar muito o número de possíveis doadores. Dentre várias outras leis, que a gente tomaria muito tempo, mas assim, leis que melhoram a vida das pessoas, além de fiscalizar o Estado. Esse é o nosso papel, nós estamos aqui também para criar leis, fiscalizar o Estado e ajudar os municípios, levando recursos. Acho que a gente cumpriu isso bem, ajudei várias cidades com inúmeros recursos, várias emendas, criamos importantes leis e fiscalizamos o Estado, por exemplo, no ano passado, quando o Estado na verdade, criou um novo imposto, a taxa do agro, essa tão polêmica taxa, que um Estado que a balança comercial positiva se mantém assim pelo agronegócio, isso é muito ruim o que foi feito. Eu fui uma voz firme aqui na defesa do agro, conseguimos aqui lutar muito, infelizmente a máquina acabou pesando mais, mas esse é o papel do deputado, é representar quem me colocou aqui. Então eu não poderia jamais votar contra o agro, que é a mola propulsora da nossa economia. Então acho que a gente conseguiu atender bem isso, por isso estamos no terceiro mandato. Encerrando a sua pergunta, quem é o Gustavo? Gustavo é hoje o pai da Ana e da Alice, das minhas filhas gêmeas, que tenho muito orgulho de poder ser pai. E o que eu desejo para as minhas filhas, Vinícius, é o que eu desejo para os filhos de todos os goianos.
Então, o Gustavo é um médico idealista que acredita na política, que acredita que a prioridade da minha casa tem que ser a mesma do serviço público, que acredita que a educação que eu quero para minhas filhas, que a oportunidade que eu quero para as minhas filhas, é o que eu quero para os filhos de todos os trabalhadores de Goiás. Então, acredito muito na ferramenta da vida pública. Eu fazia residência de dermatologia. Passei em primeiro lugar, uma das residências mais concorridas do Brasil, Vinícius. E me afastei da residência para entrar na vida pública. Muita gente falou assim, menino é doido. Eu acredito na política, na ferramenta do mandato. O que eu fazia como médico não é diferente do que eu tenho que fazer como deputado. Eu sempre falo, o médico ele tem que salvar vidas. Às vezes ele não dá conta de salvar a vida, então ele diminui o sofrimento das pessoas. O deputado também. O detentor de mandato também tem que resolver o problema, seja ele vereador, governador, prefeito, deputado, ele tem que resolver o problema das pessoas. Quando não é possível, a nossa missão é pelo menos diminuir o sofrimento dos goianos. E é por isso que eu estou aqui, e é nisso que eu acredito, e assim conduzo o meu mandato. Deputado, eu já entro na segunda pergunta, puxando um pouco da sua história. O senhor esteve em Minas Gerais, atuou como médico lá. Como que era naquele momento o sistema de saúde naquele estado de Minas e o que fazer para Goiás se tornar referência na saúde no Brasil? O governador é médico também, mas Goiás sofreu muito com esses atendimentos públicos de saúde. Qual que é o grande ponto positivo de onde o senhor esteve atuando como médico e o que fazer para Goiás se tornar referência? Olha, eu me formei em Minas, trabalhei em São Paulo, trabalhei em várias cidades desses 3 estados, de São Paulo, Minas e de Goiás. Acho que conheço bem a realidade do serviço público e do privado, né, da nossa saúde. Hoje, Vinícius, a grande dificuldade, o maior desafio da nossa saúde pública é a descentralização dos atendimentos. O que acontece? Hoje a gente vê muita ambulância terapia, né, que o pessoal fala. O paciente está lá no interior, precisa de um médico especialista, precisa de um procedimento, põe na ambulância e manda para Goiânia. Põe na ambulância e manda, né, para o centro de referência. Isso acaba sobrecarregando as nossas unidades, sendo que a gente tem hoje, Vinícius, se você pegar uma cidade do interior, se você tiver lá um clínico geral, um ginecologista e um pediatra, via de regra até um cardiologista, mas o clínico, o pediatra e o ginecologista, você resolve 70% das demandas daquele local. A saúde ela é dividida em primária, secundária e terciária. Então a pessoa vai na primária, vai no posto de saúde, tendo um pediatra, tendo um clínico geral, fazendo um acompanhamento, trabalhando com prevenção, aquele paciente hipertenso, diabético, mantendo o controle, ele não vai precisar ser hospitalizado com tanta frequência. Ah, foi lá, precisou, aí ele vai para o secundário, vai para a UPA, faz uma medicação, a criança estava com febre, foi lá, viu, é isso, é aquilo, medicou, vai embora para casa. Ah, não, fez um raio-x, precisa de internar. Aí ele vai para o terciário, que é o hospital final. Esse é o fluxo que deveria funcionar no estado inteiro. Mas hoje, infelizmente, a gente não tem atenção primária nos municípios e muitas das vezes. Então isso acaba sobrecarregando as unidades. O Estado fica numa briga de regulação. A regulação do Estado não funciona. Não funciona. Nós já cansamos de ver. Você vê lá Hugo, Gol, sobrecarregadíssimos. Aí você pega, por exemplo, o Hospital Geral de Goiânia, HGG, um grande hospital. Trabalhei lá, inclusive, com grandes profissionais. No HGG hoje, tem médico que fica lá no horário ocioso de cirurgia, por exemplo, porque a regulação não mandou paciente. Aí você pega a fila de pacientes aguardando uma cirurgia letiva em Goiás, é uma coisa absurda. Então nós temos a dificuldade do desafio de descentralizar a saúde, de ter atendimento primário dos municípios, de zerar a fila de cirurgias eletivas, que é um grande problema no nosso estado, de resolver de uma vez por todas. Nós tivemos uma CPI aqui na casa da regulação que não adiantou nada, porque ela foi morta já no ninho, né, aqui na casa. A regulação não funciona, não adianta. Era do município, virou aquela briga e tal, e eu sempre defendi, acho que tem que ser do Estado mesmo, não tem que ser um município que regula todo o Estado, não tem que ser Goiânia. Passou para o Estado, não melhorou nada. Na verdade, atualmente até piorou, chegou até a ter um pouco melhor no mandato passado do governador, agora nesse piorou. Então, assim, são muitos os desafios. Nesse ponto, você pediu uma comparação com outros estados. A regulação, por exemplo, de São Paulo é infinitamente superior à nossa, onde a prioridade realmente é a prioridade, onde o sistema se comunica como um todo, onde tem-se equipes preparadas para poder fazer essa triagem e dar vazão, dar celeridade a esses casos, né? A gente viu muito, por exemplo, São Paulo, isso foi muito comum, não sei como é que está hoje, mas assim,
mutirões do terceiro turno, onde a saúde funcionava, por exemplo, à noite para zerar cirurgias eletivas, uma colecistectomia, uma vesícula, tirar um útero. Aqui em Goiás isso não acontece. E a fila está aí, se acumulando cada vez mais. Então, Goiás precisa avançar muito ainda na saúde pública. Muitos são os desafios. E eu, inclusive, como presidente da Comissão de Saúde, nós temos feito várias audiências, debatido. A gente cobra do Estado, Vinícius. Mas mais importante do que cobrar, a gente apresenta alternativas. Então, sempre que a gente vai na unidade, que a gente leva isso para a Secretaria de Saúde, para o governo do Estado, cobra o que está errado, nós apresentamos alternativas. Agora compete ao Estado também, né, agir para resolver esse problema nosso. O senhor, no segundo mandato, foi oposição ao primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado. Ambos foram reeleitos. Agora o senhor se manterá como oposição ao governador Ronaldo Caiado. E outra pergunta junto com essa, no ano passado, eleições, o senhor andou no estado de Goiás inteiro. Quais que são as grandes carências da população do estado longe da região metropolitana, onde a imprensa geralmente tem dificuldade de cobrir? Qual que é a realidade daquele morador do interior? Olha, eu, na primeira pergunta, no mandato passado, estive sim na oposição e permaneço na oposição por convicção. Porém, Vinícius, o que eu sempre disse, eu não sou oposição ao Estado de Goiás. Eu sou oposição a um projeto político do governador, a um projeto de poder do governador, por uma série de questões. Nós vimos um mandato, o primeiro mandato do governador, que eu deixo a pergunta para os espectadores: qual a grande obra que o governador Ronaldo Caiado executou no seu primeiro mandato? Qual rodovia nova ele construiu, que ele entregou uma grande referência? Qual hospital novo ele construiu? Mas, repetindo, que tenha sido feita por ele, ou seja, idealizada, licitada, executada a obra, inaugurada por ele. Porque trocar nome de hospital, mudar a função de hospital, mudar objetos, nomes de programas sociais, não considero uma obra nova. Qual projeto social novo foi criado? Qual programa social? Nenhum. Então, isso que a gente cobra. Agora, tudo aquilo, Vinícius, que chega na casa no mandato passado e agora também não vai ser diferente, tudo que o governador mandar para a Assembleia que for bom para o Estado, eu vou votar favorável. Eu não preciso ser da base do governador, eu não preciso de cargo em troca disso. Se o governador aí, principalmente na votação do agro, ofereceu uma série de cargos, de benefícios do governo para os deputados, eu não quero benesses de governo para votar o que é bom para os goianos. É a minha obrigação. Porém, nada vai me fazer também votar a favor de coisas que são ruins para os goianos, como já cansou de chegar nessa casa. Por exemplo, aposentados e pensionistas da educação pagarem aí 12%, 25% de desconto do seu salário. Isso é um absurdo. Né? Então não voto isso nunca. Votar a taxa do agro. E às vezes a pessoa vai, mas eu não sou produtor. Esses povo do agro é tudo rico, anda tudo de caminhonete. Meu amigo, nós estamos falando de todos os goianos. Os 7 milhões de goianos vão pagar, já estão pagando o preço pela taxa do agro. A carne é mais cara, porque o cara que vende um bezerro, uma vaca, que tem uma taxa para fazer essa venda, ele vai repassar ela, isso é óbvio. Né? O arroz vai ficar mais caro, o feijão fica mais caro, o subproduto da soja, o óleo fica mais caro, tudo sobe. E o consumidor paga. Como é que eu vou votar um negócio desfavorável? Então, tudo que o governador enviar for bom para o Estado, ele vai ter o meu apoio, inclusive o meu reconhecimento. Eu não faço oposição com o fígado, Vinícius. Eu faço uma oposição responsável. Eu cobro do governador, eu cobro do governo, eu apresento alternativas, mas ao mesmo tempo eu estou disposto a auxiliar o governo. E essa é a minha obrigação. Alertar, mostrar, apontar o que está errado, mas ao mesmo tempo também eu voto favorável a tudo aquilo que for bom e reconheço o que for bom para o Estado. Estamos ansiosos para que tenhamos de verdade nesse mandato agora grandes obras que possam melhorar a vida dos goianos, porque até então, no primeiro mandato, a gente viu muita promessa não cumprida, na verdade, por parte do governo. O que ainda tem é do governo Marconi, deputado? Oi? O que ainda existe de obras ainda vem do governo Marconi? Olha, vou dar um exemplo. O governador Ronaldo Caiado inaugurou o Hospital da Criança, o ECAD. Ele não inaugurou o Hospital da Criança, ele pegou o Hospital do Servidor Público e mudou o nome. O UGOL queria mudar o nome para EGOL, foi lá onde era azul, pintou de verde. Que mudança que foi essa? Pegou o Hospital de Uruaçu e tirou lá, mudou o nome. Isso não foi uma obra entregue. As policlínicas foram feitas pelo governador Marconi. Ele apenas mudou o nome também e mudou a estrutura daquilo. Então assim, mas ótimo, o que está funcionando, repito,
Eu acho que o governador, o gestor público, na verdade, seja ele prefeito, presidente da República, Vinícius, ele não pode ter a vaidade de achar que aquilo foi outro que fez, eu vou trocar nome, Ele tem que falar, olha, ótimo, aquilo é uma conquista dos goianos, eu vou fazer agora novas coisas, né? Eu vou criar novos programas. Não, eu vou pegar o Renda Cidadã, vou trocar de nome, vou mudar o nome do Bolsa Universitário. Ótimo, o importante é que tenha o programa. Agora, o que foi criado de novo? Né? Que os governantes tenham a iniciativa de criar novos programas, de criar novas obras, de buscar aquilo que é prioridade para o Estado e tentar resolver esses problemas. E não ficar pensando na política. Eu vou desconstruir o nome do outro. Marconi construiu o CRER, entregou, construiu o GOL, entregou, construiu o Hospital do Servidor Público, entregou, construiu o Hospital de Uruaçu, entregou. Foram vários hospitais construídos, inaugurados. É uma conquista dele. Né? E independente de questão política, é o mérito dele, não adianta, ninguém vai pagar isso, trocar o nome do hospital não vai pagar esse legado. Como que você vai construir um novo legado? Constrói novas unidades, melhora as que já existem, claro, evidentemente, e constrói nova, faz um trabalho novo. Infelizmente, no primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, a gente não viu isso. A gente viu, na verdade, foi uma lacuna, né, ali de falta de ações por parte do governo, né, mas que ao mesmo tempo, mas ganhou a eleição, sim, ganhou a eleição, mas a gente viu também uma eleição onde muitas pessoas, né, sentiram assim, olha, eu estou sem possíveis candidatos, eu vou acabar votando Caiado mais por uma falta de alternativas, de visualizar nas outras candidaturas alternativas viáveis para o governo do Estado. Então, o meu trabalho aqui permanecerá de cobrança e de torcida para ir bem. Independente, presidente da República, governador do Estado, é o piloto do avião que eu estou, então jamais eu vou torcer para ir mal, torcer para o avião que eu estou dentro cair. Então, assim, eu acho isso uma incoerência muito grande. Então, assim, torço para que o presidente da República faça uma boa gestão, para que o governador Ronaldo Caiado faça uma boa gestão. Apesar de ter as minhas ressalvas e de ser de grupos opositores politicamente, eu vou cumprir meu papel, vou cobrar, vou fiscalizar, não vai passar nada aqui sem o nosso crivo. Do ponto de vista facilidade, para não atender a expectativa dos goianos ou para fazer coisas que a gente não concorda, eles não terão aqui nessa casa. Deputado, uma das funções do legislativo é fiscalizar as ações do governo do Estado. Nesse último mandato do governador Ronaldo Caiado, que o senhor foi oposição, o senhor conseguiu ver alguma irregularidade, alguma secretaria ou do próprio governo em responsabilidade na época da pandemia no estado de Goiás? Algo que o senhor pretende apresentar aqui na Assembleia Legislativa? O ano passado teve algumas 6, né, contra o governo. O senhor conseguiu fiscalizar algo que o governo não contribuiu nessa última gestão? Olha, na verdade, nós temos fiscalizações aqui constantemente, desde todos os projetos que chegam na casa e que muitos deles a gente consegue até barrar aqui na casa. A gente às vezes tem dificuldade numérica porque o governo, né, a máquina do Estado acaba seduzindo muitos deputados que votam aquilo que o governo manda sem às vezes nem ler os projetos que aqui chegam. Infelizmente é uma realidade da Assembleia, sempre foi. E nós já tivemos casos aqui, por exemplo, no começo do mandato passado, o governador Ronaldo Caiado mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para acabar com o passe livre estudantil. Então, um projeto para acabar. Isso já começou a ser votado na casa. E nós chamamos a atenção da sociedade, criticamos bastante, obstruímos a matéria, fizemos o máximo para poder não deixar esse projeto tramitar aqui na casa, para poder não deixar ele ser aprovado na casa. E aí, né, isso chamou a atenção da imprensa, da mídia, os estudantes vieram para casa e a pressão popular fez com que o governo recuasse e tirasse esse projeto. E assim foram vários outros projetos que, através da nossa fiscalização, da oposição, o governo acabou recuando, né, em medidas que seriam contrárias ao interesse da população. Isso aconteceu muito. Agora, nós tivemos também aí, né, várias denúncias de irregularidades, nós tivemos aí operações policiais, tivemos vários órgãos do Estado que foram, né, alvo dessas operações, e claro que essa casa cobra, essa casa faz, a oposição faz o seu papel, principalmente de apresentar as denúncias, mas o papel de apurar, né, de averiguar, de fazer aí, né, a parte jurídica disso, toda é dos órgãos competentes, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, nós da oposição, muitas das vezes, levamos essas medidas para os órgãos competentes para poder, né, reverter coisas que são, né, ao nosso ver, irregulares ou imorais ou contrárias ao interesse da população. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos, no mandato passado, o IPASGO,
ele simplesmente comunicou aos usuários do IPASGO, que é o plano de saúde do servidor público, para quem está nos assistindo, por mensagem de texto, mandou para os prestadores de serviço que, olha, metade de todos os atendimentos e procedimentos estão cortados. Ou seja, a pessoa que tinha lá o IPASGO, uma professora aposentada, que trabalhou a vida inteira, que já tem 14,25% de desconto a mais, né, do seu salário, que paga o IPASGO, chegava lá, vou fazer um raio-x, chegou lá, olha, não tem vaga porque cortou pela metade a cota de raio-x. Isso pegou 600 mil usuários do IPASGO de surpresa. E aí nós fomos, nessa casa eu fui, outros deputados cobrar do IPASGO, do governador, o porquê disso. O IPASGO justificou que a meta, né, no planejamento dele do ano estava estourado e ele precisava cortar. Como que funciona isso? Geralmente no final do ano, né, se faz uma perspectiva do ano seguinte para aprovar o orçamento para outro ano do que vai ser gasto. E foi no momento pós-pandemia, onde na pandemia os planos de saúde, o IPASGO é como se fosse um plano de saúde, eles lucraram na verdade. A gente acha que o plano de saúde gastou dinheiro. Não, eles lucraram, porque pensa você, se você tem sua mãe de uma certa idade que precisa trocar uma receita de um antihipertensivo, durante a pandemia você fala, mãe, você não vai lá na unidade não, porque você vai ter contato com outras pessoas que possivelmente estão lá por causa do Covid, então deixa para depois. Sua mãe tinha que fazer exame de rotina, deixa para depois. Seu pai, um paciente idoso, tinha que fazer uma endoscopia que ele faz todos os anos, espera. Então acabou que esses procedimentos eletivos, eles ficaram retidos. E no momento pós-pandemia, isso voltou e evidentemente, né, o número aumentou muito. O IPASGO, ou por má gestão, que eu não acho que seja só isso, ou por má intenção, não se programou para esse aumento de procedimentos e que sobrou com dinheiro em caixa. Acho que o governador deve ter pensado, opa, o IPASGO está com 600 milhões, 400 milhões em caixa, não lembro o número certo, vou usar em outra coisa. Mas esse dinheiro é do servidor, e aí cortou o atendimento. O que nós fizemos? Como presidente da Comissão de Saúde, eu entrei com medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado, e o conselheiro Selmar Reck entendeu. O IPASGO tinha dinheiro em caixa e estava cortando atendimento. O intuito do IPASGO não é dar lucro para o Estado gastar em outra coisa, não. É para atender o usuário, é para fazer a saúde do usuário do IPASGO. Então o conselheiro determinou, ele deu a cautelar obrigando o IPASGO a retomar os atendimentos 100%. Foi uma medida que nós tivemos e que beneficiou mais de 600 mil usuários. No outro dia, depois que nós conseguimos essa cautelar, o governador demitiu o presidente do IPASGO por uma ação, acredito que nossa, porque o governador que ele fez jogou a culpa no presidente do IPASGO. Ele fez sem eu saber. Nós não acreditamos exatamente que o governador não sabia disso, mas o importante é que nós resolvemos o problema. Esse é o papel da oposição. Resolver as demandas que sejam prejudiciais para a população, ajudar o governo a ter rumo, a ter norte e fiscalizar, né, os gastos públicos. Perfeito.